Olá! Neste vídeo da série Legislação e Telecomunicação, trataremos sobre a Lei da Antena e a instalação em condomínio. Recomendamos que assista o outro vídeo de nosso canal e que aborda a Lei da Antena instalada em imóvel próprio ou locado pelo permissionário. Fazendo uma breve e introdutória contextualização da Lei da Antena, ela diz no caput do seu artigo 1º: ao permissionário de qualquer serviço de radiocomunicação é assegurado o direito de instalação da respectiva estação, bem como do necessário sistema ou conjunto de antenas em prédio próprio ou locado, observados os preceitos relativos às zonas de proteção de aeródromos, heliportos e de auxílio à navegação aérea. A garantia legal de instalação que esta lei dá é para o permissionário que tem seu imóvel próprio ou alugado. Esta situação não existe quando se trata de condomínio. Para um correto entendimento, temos que entender o conceito jurídico de condomínio, mas temos que entender antes o conceito jurídico de domínio. A grosso modo, domínio significa propriedade. É o vínculo jurídico que uma pessoa tem sobre um objeto móvel ou imóvel. Quem pode dominar tem o nome de proprietário. Por eu não ser o proprietário do seu carro, não posso dominá-lo. Mas, como você é o proprietário, a você cabe dominá-lo. Entre os diversos poderes do dominador, ou seja, do proprietário, estão os de vender, usar e fruir. Procure por livros jurídicos que tratam do chamado direito das coisas, para se aprofundar nesse assunto. A palavra condomínio envolve um modo diferente como esse domínio é estabelecido sobre a coisa. O bem pode ser dominado apenas por uma pessoa. Temos então uma propriedade individual. Mas, quando a mesma coisa tem mais de um dono, temos então os codominadores, ou coproprietários. De Plácido e Silva, na obra Vocabulário Jurídico, assim conceitua: condomínio, palavra formada da preposição com e do substantivo domínio, do latim dominium, direito de propriedade. Assinala a circunstância de ser a propriedade pertencente a mais de uma pessoa. O condomínio sobre um bem se forma por diversas razões. Um exemplo, quando é adquirida por mais de uma pessoa, ou quando alguém falece, deixa um único bem para vários herdeiros. Obviamente, por ter mais de um dono, o direito de exercer a propriedade por um condômino vai se dar de modo muito diferente do que em relação ao sujeito, que é o único proprietário. No condomínio, há várias vontades, diferente da propriedade individual, onde prevalece a vontade de um único dono. O uso da coisa única deve ser por consenso entre os condôminos. Uma propriedade imóvel adquirida por duas pessoas ou é herdada por dois irmãos, quanto à análise aqui proposta, não tem lá muita importância, pois parece que conflito quanto à instalação de estação ou antenas para radiocomunicação não tem ambiente favorável à sua formação. Mas temos o caso dos condomínios edilícios, isto é, o condomínio de apartamentos, salas e assemelhados. O Código Civil, no caput e parágrafo 1º do artigo 1331, assim disciplina essa forma de exercício da propriedade. Pode haver, em edificações, partes que são propriedade exclusiva e partes que são propriedade comum dos condôminos. Parágrafo 1º. As partes suscetíveis de utilização independente, tais como apartamentos, escritórios, salas, lojas e sobrelojas, com as respectivas frações ideais no solo e nas outras partes comuns, sujeitam-se à propriedade exclusiva, podendo ser alienadas e gravadas livremente por seus proprietários, exceto os abrigos para veículos, que não poderão ser alienados ou alugados a pessoas estranhas ao condomínio, salvo autorização expressa na Convenção de Condomínio. O que vemos nessa forma de condomínio, o condomínio edilício, que no mesmo local existem as partes privadas e de uso exclusivo, como é exemplo um apartamento, bem como existem partes comuns, corredores, telhados, áreas de tráfego, playground, salão de festas, etc.
Lá dentro do apartamento, por exemplo, onde o uso é independente, o permissionário de radiocomunicação pode fazer a instalação de sua estação e antenas como bem entender, observadas as regras limitadoras para a instalação que a própria lei da antena impõe e pelo regulamento do serviço licenciado. Logo, a Assembleia de Condôminos que queira proibir uma estação e antenas que estão tudo dentro do apartamento não pode. Faça a garantia dada pela lei da antena, já que ali, o apartamento, se trata de propriedade individual e de uso independente. Só que isso tudo dentro de um apartamento é limitar demais a atividade de radiocomunicação. E o conflito aparece quando se busca instalar as antenas na chamada área de uso comum, na cobertura ou telhado de um edifício, por exemplo, que é um local ideal por excelência, como também o lado externo. Mas ambos são de uso comum, sendo que no que toca à fachada e sacada, é comum regras condominiais quanto à estética, que devem ser observadas por todos. O condômino não tem a autonomia de impor sua vontade. Ele depende da concordância, mesmo que tácita, dos demais condôminos. O jurista Clóvis Bevilacqua assim pontua: cada condomínio pode usar da coisa comum, segundo o destino que lhe é próprio, porém de modo a não impedir que os outros usem de igual direito, e sem prejudicar os interesses da comunhão, de onde se vê que o condomínio é uma propriedade limitada pela pluralidade dos sujeitos. Por isso que em edifício com condomínio, a instalação da antena depende da concordância dos demais condôminos. Esse entendimento já foi manifestado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, cujo emento da decisão assim dispõe. Condomínio. Ação de obrigação de fazer. Pedido de instalação de antena de radioamador no teto do edifício. Lei 8.919/94, que não confere ao autor direito potestativo à instalação da antena. Uso de área comum do edifício que depende da aprovação dos demais condôminos. Veja que a decisão concluiu que a lei da antena não pode ser imposta aos demais condôminos. Isso porque ela garante o direito de instalação apenas na propriedade individual. E condomínio, como já mencionado, não é propriedade individual. Esse entendimento fica mais claro no seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, de onde se extrai o seguinte destaque: a autorização legal e administrativa referida pelo autor se refere à instalação em imóvel da sua propriedade, quanto ao qual teria amplo direito de uso, gozo, disposição e fruição. Não se aplica, por óbvio, quanto a imóvel cuja propriedade é exercida em condomínio, quando então é este quem pode deliberar sobre o uso das áreas comuns. No mesmo sentido, destaca-se o seguinte entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo: pretensão de morador voltada à instalação de antenas de rádio amador no teto do edifício do qual reside. Ausência de autorização pelos demais condôminos, conforme disciplinado pelo Código Civil. A autorização fornecida nos termos da Lei 8.919/94, que confere habilitação para a instalação dos equipamentos em prédios próprios, não em condomínios, no qual o teto é a área comum. Óbice a prevalência da vontade de um só condômino em detrimento dos demais. Mas aqui há que se atentar para um fato. Raro é encontrar um telhado de edifício de apartamentos sem nenhuma antena. Quase sempre lá tem antenas instaladas, sejam antenas parabólicas, de TV terrestre, links de telecomunicações, etc. Então, uma convenção ou assembleia de condomínio que permite esse tipo de instalação, mas não permite a instalação de antena para rádio amador ou outra forma de radiocomunicação, está dando a esse condômino um tratamento discriminatório. Uma antena para link de internet faz radiocomunicação tal qual uma antena IAC. Então, se no telhado do condomínio tem antenas, o radioamador também poderá instalar a sua, sob pena de tratamento diferenciado, ferindo o princípio da igualdade e da isonomia. Ou todos os condôminos podem instalar antenas, ou ninguém instala. Todos os condôminos são iguais em direitos e deveres, mesmo que as antenas sejam de finalidades diferentes. Conforme o Código Civil regula quanto ao condomínio edilício, a Assembleia pode dispor de regulamento complementar via Assembleia.
Logo, a Assembleia pode perfeitamente autorizar a instalação, mesmo que alguns condôminos ou o síndico não queiram, ou então a convenção de condomínio que o criou proíbe. A decisão da Assembleia é soberana. Esse assunto também já foi enfrentado pelos tribunais, como exemplo o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, com o seguinte destaque: condomínio, instalação de antena radioamador em área comum. Convenção do condomínio proibindo a instalação. Manifestação de maioria dos condôminos autorizando a pretensão. Aplicação da Lei nº 8.919/94, Lei da Antena, e prevalência da decisão da maioria dos condôminos. Ressalta-se que a revogação da autorização de instalação dada pela Assembleia deve ser feita por outra Assembleia, e desde que baseada em circunstâncias que importem na modificação na condição que originou a autorização a ser revogada. Mera conveniência ou baseando-se em fundamentos equivocados, prevalece o direito já adquirido. Esse entendimento está amparado conforme a seguinte decisão, também do Tribunal de Justiça de São Paulo. Revogação de deliberação condominial que teria aprovado a instalação de antenas de radioamador no prédio. Realização de perícia, concluindo que os pressupostos fáticos que embasaram a deliberação não existiam. Possibilidade de o condômino continuar instalando a antena no prédio, bem como óbice de que os materiais já instalados sejam retirados. Por fim, tendo o permissionário a autorização da instalação das antenas pelo condomínio, ele deve proceder de modo, tanto para a instalação quanto para a operação, a não perturbar ou causar incômodos aos demais condôminos. Se assim proceder, caso não se adeque às exigências, poderá ter suas antenas desinstaladas, conforme o precedente dado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, assim emendado com o seguinte destaque: o direito do agravante ao uso de partes de uso comum do prédio não é absoluto. É acompanhado do dever de não causar dano ou incômodo aos demais condôminos. Concluindo, então temos a consolidação dos seguintes posicionamentos. 1. A lei da antena não assegura o direito de instalação ao condômino. 2. A instalação em condomínio depende de a. Previsão autorizadora na convenção de condomínio ou b. Autorização pela Assembleia de Condôminos, mesmo que ela vá contra a convenção de condomínio. 3. Tratamento isonômico. Se os condôminos podem instalar antenas de uso individual para a recepção de TV de sinal terrestre ou por satélite, o permissionário também poderá instalar a sua antena, pois todas elas se destinam à radiocomunicação. 4. A revogação da autorização de instalação depende de decisão por Assembleia de Condomínio, que deve basear-se em critérios técnicos e não por mera conveniência. 5. Quem faz uso da instalação não pode causar dano ou incômodo aos demais condôminos. Até breve. Tá ruim a propagação, vamos lá de novo.